Muito bem, então vamos à nossa aula de hoje, porque hoje o coral vai ter ensaio e a gente não pode passar de jeito nenhum de 8h30, de jeito nenhum. Se eu passar de 8h30 aqui, a Nilete me tira aqui da frente à força, viu? Não pode, hoje não pode. Abra sua Bíblia, 1 aos Coríntios. Nós estamos estudando a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Estamos no capítulo 14, estamos quase terminando a epístola de Paulo aos Coríntios, viu? Quase terminando. Chegamos ao capítulo 14. Vamos ler o mesmo texto que lemos na nossa última aula, há 2 semanas. De 1 a 19 do capítulo 14, tá bom? Então, 1 aos Coríntios 14, 1 a 19. Eu leio, você acompanha aí silenciosamente, mantenha a sua Bíblia aberta, enquanto a gente se esforça para entender o sentido daquilo que vamos ler. Diz o seguinte: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar para que a igreja receba edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei no espírito, ou orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bem disseres apenas em espírito, como dirá o indouto, o amém, depois da tua ação de graças? Visto que não entende o que dizes. Porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras, com o meu entendimento, para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. Vamos orar, pedindo ao Senhor a bênção da iluminação? Senhor, enquanto meditamos na Tua palavra, desvenda os nossos olhos, abra o nosso entendimento e dá-nos boa compreensão do sentido daquilo que lemos.
Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a compreender a Tua palavra, dá-nos um coração humilde, ajuda-nos a deixar sobre a mesa aquilo que não ficar claro para nós, até que o Senhor nos esclareça, se for assim a Tua vontade. O assunto que temos estudando nestas porções são assuntos complexos, são assuntos difíceis de compreender, e por isso nós precisamos muito do Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos dê um coração ensinável. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós temos visto que Paulo está tratando aqui, desde o capítulo 12, Paulo está tratando do mau uso que os crentes de Corinto faziam dos dons espirituais, sobretudo do dom de línguas. Eu já disse a vocês que o nosso entendimento é de que dom de línguas, do qual Paulo trata aqui, é uma habilidade de falar um idioma humano, uma língua humana, um idioma humano, que era desconhecido da pessoa que fala. É uma habilidade sobrenatural, dada por Deus. Você pode aprender um idioma naturalmente, estudando, não é? Ou você pode aprender um idioma de maneira sobrenatural, sem que você tenha passado pelo processo de aprender estudando aquele idioma. Esse é o nosso entendimento. Todavia, existem aqueles que têm um outro entendimento diferente do nosso e acham que, de fato, o que Paulo está tratando aqui é de uma habilidade de emitir uma língua de natureza angelical e não humana. Mas já passamos por isso, é só para entender aqui, quando a gente fala de dom de línguas, o que é que a gente está falando aqui, qual é o nosso entendimento. O que estava acontecendo em Corinto? Pessoas que Deus graciosamente havia habilitado com esta graça, com esse dom, usavam este dom publicamente para se exibir. E é que esse dom era muito valorizado naquela comunidade de crentes lá em Corinto, e ele era como que um símbolo de espiritualidade. Aqueles que falavam um idioma ensinado sobrenaturalmente pelo Espírito Santo se sentiam mais espirituais do que os outros. Então, esse é o assunto que Paulo está tratando nesta sessão que começa lá no capítulo 12, passa pelo capítulo 13 e agora chegamos ao capítulo 14. Ao tratar do mau uso deste dom, aqui no capítulo 14, Paulo, eu já disse a vocês, acaba nos ensinando o importante princípio norteador do culto cristão. Então, o que você tem no capítulo 14? Você tem no capítulo 14 a apresentação feita por Paulo de um princípio norteador do culto cristão. Que princípio é este? Nós já vimos na aula anterior que esse princípio nós poderíamos chamar que é o princípio da edificação pelo entendimento. Então, Paulo está ensinando aqui, é possível aprender com Paulo aqui no capítulo 14, que tudo o que acontece no culto deve ser norteado por esse princípio.
a nossa participação no culto, tudo que fazemos no culto, tudo que acontece no culto, precisa ser compreensível, precisa ser inteligível, para que haja edificação da igreja. Então, esse é um princípio norteador do culto cristão que está sendo usado aqui. Na aula anterior, nós vimos que Paulo usa aqui algumas imagens para ilustrar o seu princípio. Nós vimos que no verso 7, Paulo usa a imagem de instrumentos musicais. Não é isso? Dê uma olhada no verso 7. Paulo diz: é assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Então, Paulo está aqui usando a imagem de um instrumento musical para estabelecer a necessidade de ter compreensão e entendimento daquilo que se toca. Ele está mostrando aqui o princípio da inteligibilidade para a edificação. Paulo diz, olha, se as notas musicais emitidas por um instrumento forem inteligíveis, se forem notas corretas, se forem notas bem compreendidas, já pela introdução você já sabe que hino vai cantar. Não é assim? Se você tem um bom pianista e ele dá ali as notas, você fala, já sei, é santo, 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 Deus onipotente, né? Deus dos antigos, Deus dos antigos, já sei. Não é? Agora imagine que eu diga a você, olha, nós vamos agora cantar o hino nacional e eu vou acompanhar vocês ao piano. Eu sei patavinas de música, eu me assento ali e emito alguns sons. Você vai dizer, isso não é o hino nacional, percebe? Não estou reconhecendo nessas notas emitidas o hino anunciado, percebe? Então é isso que Paulo está dizendo. Um instrumento que emite som incerto, os ouvintes não identificarão o que está sendo tocado. Então, Paulo está mostrando aí com essa imagem a necessidade de se compreender aquilo que se diz no culto. Depois, no verso 8, ele usa uma outra imagem, e nós já analisamos na última aula essa outra imagem. Paulo diz no verso 8, pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Paulo está usando aqui uma imagem militar. É que, naquela época, os comandos numa batalha eram emitidos por meio do som da trombeta. Então, Paulo está dizendo, se o trombeteiro não der um som facilmente identificável, a coisa pode dar ruim, não é? Porque existem sons, eu até usei aqui, hoje o Pedro está aqui, cadê o Pedro? Hã? Não é o Pedro que nos acompanhou, o Pedro da Noêmia, cadê o Pedro? Está lá na porta, tá? Eu até citei o Pedro, porque o Pedro foi escoteiro, né? Então havia comandos lá, quando nós dois éramos escoteiros, pela corneta do chefe, né? Um som longo, um som breve, um som agudo. Cada toque era um comando que tinha que ser obedecido pelo grupo. A ideia que Paulo está usando aqui é semelhante. Numa batalha, se o som não for reconhecido, se for para atacar, então é um som. Se for para recuar, é outro som. Imagine que o comandante estrategicamente entenda que é hora de recuar. É um recuo estratégico.
e o trombeteiro não dá o som correto e, em vez de recuar, o pessoal avança. A estratégia do comandante vai para o beleléu, não é verdade? Aí, como diz o pessoal, dá ruim, não é? Então, preste bem atenção. Paulo está usando essa imagem para mostrar que no culto, tudo que é dito precisa ser compreensível, entendível, não é? Senão, não funciona. E no verso 9, Paulo, então, aplica estas imagens ao uso que os crentes estavam fazendo do dom de línguas no culto lá na igreja de Corinto. Olha o que ele diz no verso 9. Assim, vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Então, Paulo está mostrando aqui com essas imagens que aquele uso que os cristãos estavam fazendo do dom de línguas no culto de Corinto era inócuo, era inútil, era infrutífero. Eles estavam como que falando ao ar. Por quê? Porque não havia compreensão para que, pela compreensão, houvesse também edificação. Então, qual é o princípio que Paulo está ensinando aqui? É o princípio da edificação pelo entendimento. Isso deve nortear o culto cristão. No último estudo, nós paramos aqui no verso 9. Então, vamos prosseguir. Até agora estávamos recapitulando. Então, vamos prosseguir. Depois do verso 9, Paulo continua argumentando para estabelecer este princípio. Qual é o princípio? O princípio da edificação por meio da compreensão. Veja o verso 10 agora, matéria nova. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Notem o que Paulo está dizendo. Paulo agora está argumentando com base na natureza lógica das coisas. Paulo está aqui lembrando que nós vivemos num universo lógico. Nós somos seres lógicos, racionais. Deus é um ser lógico, racional. Nós vivemos num universo com sentido. E nós fomos projetados para achar sentido nas coisas. Todos nós funcionamos assim. Por que as crianças enchem a gente de pergunta? Não é? Já viu criança pequena? Por que o fogo queima? Por que o passarinho voa? Por que a água molha? Por quê? Por quê? Não é assim? Por quê? Ela só está funcionando como foi projetada para funcionar. Ela está querendo achar sentido das coisas. Ela quer entender. E todos nós funcionamos assim, né? Você certamente já teve um momento e falou assim, isso não faz sentido para mim. Já teve um momento assim? Todos nós, né? Quer dizer, quando a coisa não faz sentido, a tendência sua é rejeitar. É rejeição, não faz sentido. Isso não faz sentido para mim. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que nós vivemos num mundo onde há sentido. E Deus nos projetou para achar sentido nas coisas. Nós temos a tendência de rejeitar aquilo que não faz sentido para nós. Então é isso que Paulo está dizendo aí no verso 10. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, mas não há uma voz, não há uma língua
que não tenha sentido. Então, é razoável que nós queiramos o sentido, queiramos entender as coisas. Então, Paulo está aí mostrando que a necessidade de encontrar sentido nas coisas que acontecem, né? Aconteceu nos Estados Unidos esses dias lá, agora acho que encerrou lá, né? Acho que a direção da universidade fechou o culto lá, que já tinha não sei quantos dias lá, começaram um culto na capela, Asbury, né? Se não me engano, o nome de uma universidade de orientação metodista, e o pessoal não arredava o pé, né? Um culto que não terminava, né? Cantando louvores, dando testemunho e tal. Aí certamente vocês perceberam aí na internet, todo mundo querendo uma explicação, né? Cada um dando uma explicação, não é? Ah, não, isso aí não é obra do Espírito Santo, isso aí é algo explicável pela dimensão emocional do ser humano. Isso é emocionalismo, já viram isso? Ah, não, isso é obra do Espírito. Não, outros diziam, não, é melhor aguardar, vamos esperar para ver o resultado e tal, não é? E eu vi a Eliane lá querendo entender, né? E ela falou comigo assim, olha, eu quero entender esse negócio, eu preciso achar. Ela pesquisando, lendo, ouvindo opiniões, não é? É assim mesmo, a gente quer entender, não é? Deus nos fez assim, para entender as coisas. Então, Paulo está aqui mostrando a necessidade as coisas de achar sentido. É assim que as coisas funcionam. Aí ele chega no verso 11 e ele usa mais uma imagem para ilustrar a bizarrice de algo que não faz sentido. Ele quer mostrar quão bizarro era o uso que os coríntios estavam fazendo daquele dom, que era um dom útil, bom, necessário, eu creio que era um dom que Deus deu àquela igreja com propósito missionário, porque a cidade de Corinto era uma esquina do mundo da época, havia uma população flutuante muito grande e, portanto, a habilidade de comunicar o evangelho em outros idiomas era estratégico do ponto de vista missionário naquele local. Mas preste atenção, eles estavam fazendo um uso equivocado. Aqueles que tinham essa habilidade ia para o culto e usava essa habilidade só para aparecer, não é? Sem se preocupar com o entendimento dos outros, não é? Para a edificação dos outros. Então, Paulo está mostrando aqui o quão bizarro é isto, uma fala sem sentido. Quão bizarro é isso? Verso 11, ele diz, olha, se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Eu não sei se você já teve a experiência, certamente teve, não é? O quão desanimador é a conversa com alguém que a gente não fala a mesma língua. Você já teve essa experiência? A gente nem sequer começa a conversa, né? São Paulo acontece muito isso, né? São Paulo é uma esquina do mundo, não é? Então, dependendo do lugar, você vai ouvir coreano, você vai ouvir japonês, você vai ouvir aquele pessoal lá. Você fica torcendo para não conversar com você, né? Tomara que não me perguntem nada, não é? A gente é estranho ser estrangeiro para o outro, né? Paulo está mostrando aqui como é que essa ausência de sentido esvazia
o significado da coisa, da ação cultica, não é? É muito estranho, e a tendência nossa talvez é nem começar a conversa. Eu estou me lembrando aqui de uma experiência, não é? Eu estava em Londres, na Inglaterra, e queria comprar uma passagem de trem. Aí entrei lá na fila e fiquei ensaiando meu inglesinho bafureco lá, né? Fiquei ensaiando assim, como é que eu ia pedir a passagem. E quando chegou a minha vez, eu pedi a passagem, né? Caprichei, saiu, pedi a passagem. E a moça me perguntou uma coisa, e ela usou um verbo to live. O som muito parecido, tanto o verbo pode ser viver ou partir. E ela estava me perguntando que hora que eu queria partir, né? What time to want to leave? Que hora que você quer a passagem? E eu só pensava assim, quanto tempo você está vivendo aqui? Aí eu pedi, olha, repete, por favor, eu não sei falar inglês. Aí ela repetiu. Aí eu falei, fala mais devagar, eu tenho dificuldade. Ela falou mais devagar, não é? Aí, por fim, o pessoal na fila começou a murmurar, que eu estava demorando muito, né? Eu olhei para trás, estava todo mundo me xingando. Eu saí sem comprar, eu desisti da conversa, eu não quero mais passar, não, vamos embora. Fui embora e não consegui comprar a passagem. Que sensação horrível, não é? Quando você é estrangeiro para alguém e alguém é estrangeiro para você. Não é? Então, é isso que Paulo está dizendo aqui. É como se vocês, no culto de Corinto, fossem um punhado de estrangeiro e que ninguém entende ninguém. Paulo diz, isso é bizarro, não faz sentido. Não é? Então, é isso que Paulo está dizendo aqui no verso 11. Então, o culto em Corinto mais parecia esse tipo de conversa entre estrangeiros. Aí Paulo, então, emenda o verso 12. Dê uma olhada no verso 12. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Olha, Paulo não é contra os dons espirituais. Paulo está criticando o mau uso de um dom em Corinto. Paulo diz, ok, vocês são fascinados com dons espirituais, ok, mas melhor isso aí, procurem progredir, não é? Para a edificação da igreja. Então, o problema era o uso que eles faziam de um dom específico, que é o dom de línguas. O que ele está dizendo aqui é que os dons seriam bem-vindos no culto, desde que eles respeitassem o princípio. Qual é o princípio? Edificação pelo entendimento. Então, o que estava faltando lá? Compreensão e, consequentemente, edificação. O culto que não edifica, o culto que ninguém entende e que ninguém... Um culto onde não há entendimento. Logo, não há edificação. Paulo diz, perda de tempo. Então, procurai progredir. Ou seja, vocês precisam melhorar o culto de vocês, para que haja compreensão, para que haja edificação, não é? Então, quando chega no verso 13... Aí Paulo diz, pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Em outras palavras, Paulo está dizendo que se alguém usar o seu dom de línguas no culto,
que haja interpretação para que a igreja possa compreender o que está sendo dito e seja edificada. O foco de Paulo, então, continua sendo no princípio de edificação pelo entendimento. Esse é o princípio que deve nortear o culto cristão. Vejam agora o verso 14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Verso 14 é um verso muito difícil de ser decifrado, muito difícil de saber o que Paulo de fato está dizendo. Aliás, não é o único verso nesse capítulo, não. Eu vou lhes mostrar outros, não é? Mas é que esse verso e esses outros têm a ver com a natureza do dom de línguas. Eu já disse aqui no início que eu tenho defendido a tese de que o dom de línguas é uma habilidade dada de maneira sobrenatural por Deus, por meio do Espírito Santo, de falar um idioma humano. Mas eu já disse a vocês que tem gente boa que discorda de mim. Tem gente que acha que aqui não é um dom, não é um dom de falar um idioma humano, como aconteceu lá no Pentecostes. Tem gente que acha que é um falar estático de uma língua não humana, celeste. Tem gente boa. Inclusive, na nossa denominação. Eu posso até citar nomes, não tem problema. Por exemplo, um pregador conhecido nacionalmente, o reverendo Hernandes Dias Lopes, tem esse entendimento, diferente do meu. A gente respeita. Reverendo Augustus Nicodemos pensa como eu, ou eu penso como ele, né? Ele é mais velho e mais famoso, né? Eu é que penso como ele, né? Enfim, aliás, eu que penso, porque ele foi meu professor, né? Então eu é que penso como ele. Então, o que eu quero mostrar, eu estou sendo aqui honesto com vocês para dizer que há margem para interpretações distintas. E esse verso é um verso difícil, e a gente tem que entender que ele é difícil. Veja bem, Paulo diz, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Então, quem tem um entendimento diferente do meu, diz, aí, está vendo? Paulo está falando de um tipo de língua que nem aquele que fala sabe o que é. Ele fala, mas ele mesmo não sabe o sentido. Ele emite uns sons lá, mas ele não sabe. Está dizendo aqui, ó. Paulo está dizendo aqui, ó. Se eu orar em outra língua, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, é uma experiência espiritual que não passa pela mente. A mente fica fora do processo. É uma experiência. Esses que entendem assim, acham que esse é um dom espiritual de autoedificação. É um dom que Deus dá para você edificar a si mesmo e não aos outros. É difícil chegar a essa conclusão pelo contexto. Eu acho, que, com todo respeito, que esses irmãos estão equivocados. Mas eu só estou dizendo que esse é um verso que sustenta esse entendimento. Esses irmãos dizem, olha, Paulo está falando de uma experiência que é à margem da dimensão cognitiva. Paulo está dizendo aqui que a minha mente fica infrutífera. Bom, isso tem sido debatido ao longo da história da igreja, não é?
Mas se você for lá e perguntar para o João Calvino, mas pastor, como é que eu pergunto para o João Calvino? Ele já morreu. É que Calvino deixou escrito o seu comentário de 1 aos Coríntios. Então, ele deu a opinião dele. Você tem a opinião de Calvino sobre esse verso. Calvino entende que aqui Paulo está falando de maneira hipotética para mostrar que a mente, que o entendimento são indispensáveis nesse processo. Quando Paulo diz aqui assim, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Calvino diz que aqui Paulo está levantando uma hipótese absurda, impossível, com o propósito pedagógico. Ele quer ensinar os seus leitores, não é? Então, ele está dizendo, olha, eu poderia falar qualquer coisa, mas se eu falasse algo do qual a minha mente estivesse descartada, isso seria simplesmente inócuo. Então, para Calvino, é isso que Paulo está dizendo aqui. E parece fazer sentido, porque veja o verso seguinte, verso 15. Paulo diz, que farei? Eu vou usar a minha mente em todo esse processo. Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Então você junta o verso 14 e o 15, o que Calvino está dizendo, segundo Calvino, o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, o dom é dado para a edificação dos meus irmãos. E se os meus irmãos se eu não entendo o que está acontecendo, mesmo que eu fale e eu não entenda, isso não faz sentido. Há uma necessidade de que a minha mente esteja engajada no processo. Sem o engajamento da mente, tudo se torna vão. Então, Paulo diz, olha, se fosse possível eu falar coisas que eu não entendo, não faria sentido. Por isso você deve se preocupar com o entendimento dos seus irmãos aí de Corinto. Então Paulo diz, por isso a minha mente tem que estar sempre engajada. Verso 5. Eu vou cantar com o espírito, mas vou cantar com a mente. Vou orar com o espírito, mas vou orar com a mente. Então, essa é a maneira que Calvino usou para desatar o nó desse entendimento do que Paulo está dizendo. Calvino pode estar errado? Pode, claro que pode. Calvino não é inspirado, embora tenha sido um grande mestre, não é? Mas a gente precisa ser humilde nessa tentativa de entender o que Paulo está dizendo, ter as suas opiniões, não é? Porque não está claro o que Paulo está dizendo, e a gente deixar sobre a mesa. Pode ser que um dia o Senhor nos ajude a entender claramente a natureza do que Paulo está dizendo. Pode ser que só o dia que a gente encontrar com Paulo, você pergunta para ele, Paulo, quando você escreveu aquilo lá, o que você quis dizer com aquilo lá? Que tipo de... Percebe? Aí você, num olhar retrospectivo, vai entender, porque não vai precisar mais de dom lá, não é? Os dons já terão cessados, não é? Mas pelo menos você vai ter um entendimento melhor. Tá claro aí? Tá claro? Para mim não tá, mas tá claro. Eu estou me lembrando aqui de um professor no seminário,
Ele falava sobre a soberania de Deus, a responsabilidade humana, como é que essas duas verdades se relacionam e tal. Aí, a certa altura, um colega levantou a mão assim e falou para o professor: professor, eu tenho uma dúvida aqui. Aí ele olhou e falou assim: você tem uma? Eu tenho 1000. Você tem uma, eu tenho 1000. Ok. Mas, então, veja bem. O ponto aqui, essa digressão que eu fiz aqui não muda o ponto. O ponto é o seguinte: é preciso entendimento para que haja edificação. Paulo está dizendo que, assim como seria inócuo na minha devocional particular, sem entendimento, assim também está sendo inútil o uso do dom no culto. No verso 14, Paulo pensou numa hipótese de, na minha devocional particular, descartar a minha mente. Paulo dizendo assim: se na minha devocional particular eu descartar a minha mente, não será proveitoso. Assim também no culto não será proveitoso se você não considerar o entendimento dos seus irmãos. Então, use o seu dom, mas providencie, ore a Deus, para que haja interpretação, para que os seus irmãos entendam e sejam edificados. Então, é isso que Paulo está ensinando aqui, não é? Muito bem. Versos 16 e 17, Paulo reafirma a necessidade de entendimento, eu acho que está claro aí, não é? É preciso que as pessoas entendam o que você está dizendo, até para dizer amém depois da sua oração. Não é? Como é que a pessoa vai dizer amém no final se ele não entendeu? Porque amém é uma concordância, não é? Quando você diz amém, você diz, Senhor, essa oração aí que o irmão fez é a minha oração também. Eu concordo com isso aí. Se você não entendeu, como é que você vai dizer eu concordo? Não é? Necessidade do entendimento. E aí Paulo termina aqui com a sua preferência pessoal. Verso 18 e 19. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outras línguas. Paulo era um homem culto, não é? Paulo falava diferentes idiomas. E ele diz, se eu estiver no culto público, adorando a Deus, instruindo meus irmãos, eu prefiro falar 5 palavras que os meus irmãos entendam do que 10.000 que eles não entendem. Por quê? Porque eles precisam de entendimento para que haja edificação. Irmãos, para terminar, esse princípio que está aqui foi o princípio que moveu os reformadores do século XVI. Até a reforma, o culto ou a missa era em latim, não é? A reforma religiosa, a reforma protestante do século XVI, por causa desse princípio, disse, não. Tem que ser numa língua que o povo entende. Esse é o princípio. E esse princípio moveu os reformadores a colocar a Bíblia numa língua que o povo entendesse. Lutero traduzindo a Bíblia para o alemão, Wycliffe traduzindo para o inglês, e assim o movimento reformado, por causa desse princípio, procurou colocar a palavra de Deus numa linguagem acessível para o povo. Por causa disso, tem que ter entendimento para edificação. Para que o povo seja edificado pela palavra de Deus, ele precisa entender. Foi por isso que eles foram contra a missa ministrada em latim. Mudou. Reforma.